Nada mais triste do que você não poder ser você mesmo. Ou pior ainda, você ser uma imitação de outrem. Cultura é um tema tão relevante e de tanta profundidade, né? Eu não sei se eu estou correta, mas para mim é como a identidade de uma pessoa. É como se a empresa fosse um indivíduo, né? E ele tem as suas características, o seu caráter, a sua maneira de se relacionar com o mundo, com as pessoas, né? E tudo mais. E para que ele possa viver, né, em sintonia com o mundo, ele precisa se conhecer. A cultura, de certa forma, também uma forma da empresa se conhecer, né? Quais são os seus pensamentos, como lida, né, com todos os temas, né? Então, quando a gente fala, precisa adaptar a cultura, precisa rever a cultura, precisa transformar a cultura, muitas vezes eu me pergunto, mas será que a organização ela sabe bem qual é a sua própria cultura? Ela se conhece? Porque se a gente for comparar com um indivíduo comum, nem todo mundo investe tempo em se conhecer, né? O que é uma pena. Todo mundo deveria. Verdade. As empresas estão investindo em se conhecer, em entender a sua cultura? Fala um pouco o que você acha sobre isso. Perfeito. Estão. A resposta, estão investindo? Estão. Uma boa parte delas acabou descobrindo de que é relevante se revisitar de quando em quando. Por quê? Porque tudo muda. Novas pessoas entrantes, os clientes mudam a sua percepção e sua forma de consumir produtos e serviços, novos concorrentes, novos players de mercado. Então, assim como eu tenho que olhar para a estratégia de negócio e fazer sempre um mapeamento de como está o meu ambiente, eu tenho que olhar para dentro, como eu estou, como nós estamos, como eu, indivíduo, estou em relação ao mundo e como eu, organização, estou em relação ao mundo. Então, sim, daí a importância dos diagnósticos, o que a gente chama do espelho. É o primeiro passo, né? O primeiro passo é se olhar e falar, bom, que traços eu mantenho ainda que são relevantes e que eu não quero perder? E que, de fato, é o DNA da organização. E são traços poderosos e alavancadores. Que traços eu tenho, é o que eu acho que tenho e que não tenho mais. Acabei perdendo ao longo do tempo e poderia resgatá-los. Que traços eu tenho que já não se adequam mais ao modelo que está aí hoje no mercado e à relação com as pessoas. As pessoas mudaram sobremaneira a sua relação com o trabalho. Tem mudado sobremaneira. Nós estamos em processo de transformação, já vista aí essa questão ainda do trabalho remoto ou não. Isso é uma discussão no mundo ainda que está em question mark. É verdade. Então, não tem um modelo. Qual é o modelo? Não tem um modelo. Não tem um caminho. Então, e eu acho que é aí que tem um erro, né? Porque fica uma empresa querendo acompanhar o que a outra está fazendo, fazendo, tá vendo? A empresa tal não trabalha mais no híbrido, então a gente não deveria também. Exatamente. Mas qual é a minha cultura? É uma comparação que não faz sentido, exceto que você concorre eventualmente com certa mão de obra que é similar. Bom, se eu tenho uma concorrência com mão de obra similar, eu preciso dar uma olhada no que o outro está fazendo, porque eu não posso estar muito distante disso, porque isso pode ser um chamativo eu posso no ambiente. ter um diferencial também. Eu posso ter um diferencial. De qualquer maneira, este olhar no espelho é relevante, porque ao longo do tempo as coisas vão desaparecendo e vão mudando e vão se criando novas, e vão se criando subculturas dentro da organização, o que é muito normal. E é admissível até, né? Você não tem uma cultura pasteurizada. Você tem um grande core de valores e de comportamentos, mas admite-se que pela natureza de distintas áreas dentro da organização ou de empresas dentro de um mesmo grupo, você tenha características peculiares a cada uma delas, né? Então, este olhar para enxergar como é que as pessoas estão nos vendo, os níveis de liderança, as pessoas estão nos enxergando, é muito importante. E aí você tem N instrumentos muito poderosos. Não vale a pena citar este ou aquele para não fazer propaganda deste ou daquele sistema, mas existem vários instrumentos poderosos, assim como tem instrumentos que não mensuram adequadamente aquilo que nós gostaríamos, seja para diagnosticar ou seja eventualmente metodologicamente para nos levar para algum lugar. Também não quero citar aqui, eu tenho opiniões muito próprias sobre isso, né? Mas de qualquer maneira existem instrumentos poderosos e instrumentos que não necessariamente nos dão todas as informações de uma maneira mais estatisticamente precisa. E quais são essas informações? Em linhas gerais. Em linhas gerais. A gente sabe em linhas gerais. Cada empresa é uma empresa e é um Perfeito. mundo dentro de si, mas quais são essas informações? Bom, primeiro, que características e que comportamentos estão sendo praticados regularmente na relação, principalmente entre a liderança e as equipes de trabalho? Exemplo simples.
o quanto nós temos de relação de confiança na relação entre as pessoas para que a gente possa fazer um trabalho de colaboração. Eu não posso falar eu quero trabalhar um traço de colaboração dentro da organização. Se eu não tiver um espaço de confiança que seja trabalhado, e confiança você tem que trabalhar regularmente, não posso dizer, eu confio plenamente naquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa muda, eu mudo, você muda. Né? Como diria o Paul Valéry, que era um filósofo, ele diz assim, mas Paul, um repórter às vezes perguntando para ele, você há uns 2 meses atrás falou exatamente ao contrário do que você está dizendo hoje. Ele falou, pois é, meu filho, eu nem sempre sou da minha mesma opinião. Então, nós mudamos. Então, as pessoas também mudam suas perspectivas e necessidades. Então, revisitar esse espaço de confiança é muito relevante, para que você possa, aí traços de colaboração, traços de liderança de comando e controle, traços de liderança participativa, o quanto o ambiente me permite ser eu mesmo. Eu conversava há pouco agora, também não vou dizer aonde, mas estava fazendo um diagnóstico de empresa e uma entrevista com o executivo, ele dizia assim, nesta organização, aqui, como vivemos durante muitos anos comando e controle, você desempenhava aqui um papel. Claro que você está num papel de líder, mas uma coisa é você desempenhar um papel de liderança, a outra é você mascarar a sua identidade e não poder ser você mesmo. Aí é triste, como diria o Kierkegaard. Soren Kierkegaard, ele dizia, nada mais triste do que você não poder ser você mesmo. Ou pior ainda, você ser uma imitação de outrem. Então, essa é a questão que se mensura. Quantas pessoas podem, de fato, ser elas mesmas e colocarem as suas opiniões, as suas ideias de uma maneira transparente e sem represália? O quanto eu posso cometer erro, e este erro num processo de aprendizagem orientado, com consequências, evidentemente, mas o quanto existe um sistema de consequências que seja justo e que me mostre, olha, não é o erro, sim, ok, como aprendizagem, mas cuidado, porque você pode criar exposição da organização, seja por risco financeiro, risco de reputação, seja lá o que for. Tem um limite para isso, tem um processo de aprendizagem. Hoje, o grande problema que a gente vê nas organizações é o quanto as pessoas têm medo de arriscar. Por quê? Porque tem um sistema punitivo, seja ele explícito ou não, pode ser até alguma coisa que seja autoimposta, na verdade não está lá, mas eu me autoimpus porque vivi em culturas que me modelaram tanto neste modelo de preservação, de conservadorismo, que eu tenho receio de me expor agora.